Vamos falar do Gabigol, Samuel, que deve ser o escolhido, né? E pode ser, a gente não sabe o que vai ser ainda. Vamos falar do jogo de amanhã, né? A sequência a gente não sabe como é que vai ser a suspensão do Caio Jorge, enfim. E lembrando que contra o Fortaleza, lá no turno, né? Como gosta de falar muito o Baú, foi um recital do Gabigol, né? Ele deu passe para o Caio Jorge, abriu o placar e depois ele participa ali da jogada do golaço também do Lucas Silva. Pode ser uma oportunidade para ele reconquistar, quem sabe, até pensar. É possível o Gabigol pensar em titularidade ainda nessa reta final de campeonato e o protagonismo, né? Ele tem sido importante, mas ele hoje não é o protagonista desse ataque, né, Samuca? Ô, Valor, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vai render para ambos os lados. Mas se o Gabi fizer um grande jogo contra o Fortaleza, eu pensaria assim, numa possibilidade dele ter minutos iniciando. Os números do Gabigol são bons no Cruzeiro, na maioria das vezes entrando no decorrer da partida, e com sinceridade, véio, talvez esteja aí um fato novo aí neste momento, sabe? Claro que o Caio é um jogador muito importante, vem agora, né, nessa sequência aí sem marcar, mas participando, dando assistência. Pô, a condução dele lá, depois de perceber aquela bola lá, foi espetacular, né? E ali, por exemplo, centroavante, às vezes vai tentar o gol, bate no pé do Everson lá, que vive uma grande fase, né? E perdi uma grande chance daquela, né? Pô, ele deu um passe no momento certo, na hora certa, na medida para o Pereira. Ou então, um gramado que não está acostumado, aí dá um passe mais forte, né? O Pereira não ia chegar na bola para chutar de um jeito não tão confortável como ele teve. Então, acho que é um baita centroavante, a fase é espetacular, mas o Gabigol vem mostrando que ele quer, véio. Eu acho que isso é o principal. Por mais que, às vezes, ali alguém vai fazer um recorte dele tentando a tabela com o Romero, eu acho que o Romero refugou também ao não passar, né, por estar com 10 ali, não sei se quis arriscar tanto. Aquele lance do Kaique lá, eu acho que o Gabigol não tinha nada diferente para fazer, véio. Ele correu bem, se posicionou bem, só que a bola teve um desvio. Véio. Se não tivesse, ela ia lá nele, e aí, meu amigo, ele e o Everson ali. Então, acho que correu o que tinha que correr ali com 10 e vem entrando sempre com vontade. O jogo do esporte lá, todo mundo também pegou aquele recorte lá da tabela com o Pereira que não saiu, né? Eu acho que ali, ele como centroavante, era dominar e fuzilar, não tinha que devolver para o Pereira já tinha feito toda a jogada, inclusive começando com um toque dele de cabeça lá no meio de campo, né? Ele correu e chegou lá para receber, teve uma boa participação naquele jogo, fez o gol do Cruzeiro com a perna direita, né? Ali ele, depois de uma grande jogada do Pereira, os dois se entendendo. Então eu vou torcer para que ele faça um bom jogo, faça gol e possa aí, por que não, ser um fato novo nessa reta final aí pro Cruzeiro, Valor. Pode ir, Baú. Eu concordo, eu acho que o Gabigol pediu uma sequência para mostrar o seu futebol, né? E aí a gente está falando do jogo contra o Sport, que ele faz o gol. Se faz um bom jogo contra o Fortaleza, eu acho que é caso de pensar dele ser titular, sim. Até porque, né, o Caio Jorge pode tomar aí um ganchinho, né? Ficar alguns jogos fora aí, vai saber, né? E eu acho que é importante dar essa oportunidade para ele. Ele pediu e eu acho que ele é um cara que tem capacidade de corresponder. Vai estar no meu time no Cartola, sem dúvida, né? Ele, o Matheus Pereira. Só que eu acho que não basta só colocar o Gabigol, tá? Eu acho que esse time foi montado muito para aproveitar as corridas do Caio Jorge, né? Característica dele, eu acho que não é tanto a do Gabigol. Eu acho que quem tem que correr com a bola é outro jogador quando o Gabigol estiver em campo, nesse caso especificamente o Arroio, né?
e mudar um pouco a característica do ataque, né? Senão vai ser você colocar um jogador para jogar no esquema de outro, né? Então, para ele ter uma oportunidade real ali na partida, eu acho que precisa fazer algumas mudanças ali no lado do campo também, para privilegiar as movimentações que o Gabriel Barbosa tem, né? O movimento de facão, aquela coisa dele receber a bola, um passo para trás ali. E aí quem tem que fazer essa jogada não é ele, né? O Caio Jorge tem mais explosão, mais jovem, tá na flor da idade aí, e tinha essa característica, né, de atacar o espaço ali já desde o meio campo. Eu acho que colocar o Gabigol para fazer isso é desperdiçar o principal potencial dele, que é finalizar a jogada. Quanto mais perto do gol ele tiver, melhor, que ele ali ele sabe o que ele faz na frente do gol, Valor. E assim, é claro que várias coisas ainda precisam de acontecer, né? Até porque o jogo ainda não começou. Mas se você olha esse recorte do Fortaleza, desde que o Martim Palermo assumiu a equipe, é um time que sofre muito quando ele tem esses jogadores que se movimentam ali para às vezes receber uma bola muito mais próximo do meia, para gerar uma tabela. E aí eu concordo muito com o Baú. Eu acho que se vai ter o Gabriel, outros atletas acho que precisam de compor ali o setor ofensivo, e até acho que em alguns momentos, eu sei que isso é difícil, mas pedir um pouquinho também para o Gabriel controlar a distância que ele percorre quando sai da área. Eu acho que é muito interessante, no primeiro jogo contra o Fortaleza, sem o Matheus Pereira, era interessante que o Gabriel fosse até o meio-campo buscar essa bola, porque ele tinha o Caio Jorge. Como ele não vai ter o Caio Jorge, eu acho que esse desmarque dele de apoio ali, né, para receber a bola, ele tem que ser mais curto. Ele não pode sair tanto ali do entrelinhas, porque senão ele acaba deixando aquele espaço vago. Mas é uma situação interessante isso que o Samuel apontou. Acho legal pensar numa possibilidade, quem sabe, de ter o Gabriel. Pode até ter o Gabriel com o Caio Jorge. Acho que isso vai ser legal também. O recorte é pequeno, né? Mas aquele jogo contra o Bahia é muito interessante, enquanto o Matheus Pereira ainda estava em campo, que entram Kenny Arroyo e Luiz Sinisterra, e aí o Gabigol ele sai muito ali da área para ficar próximo ali no lado direito do Arroyo e do Matheus Pereira, e o Sinisterra é quem ocupa aquele espaço deixado pelo Gabriel, né? Para o jogo de amanhã a gente não vai ter o Sinisterra, mas seria legal ter o Kenny Arroyo. E aí existe uma possibilidade, eu até gostei do jogo do Christian contra o Atlético Mineiro, mas a gente fala muito de ter Christian e Kenny Arroyo, pode ser que o Wanderson permaneça na esquerda e seja esse cara para quando o Gabigol sair da área ocupar o espaço, quem sabe assim seja uma oportunidade dele conseguir fazer esse gol que ele não faz há algum tempo, mas é interessante pensar no Gabriel Barbosa como uma possibilidade de solução nesse momento, né? A gente está falando muito do desempenho do Cruzeiro, é um cara que tem potencial, é um cara que tem qualidade, tem números interessantes, pode se aproveitar essa oportunidade diante do Fortaleza, pode começar a figurar, quem sabe, aí como opção para o Leonardo Jardim, até para os próximos confrontos, para iniciar como titular e não só como um reserva ali a ser acionado durante as partidas. Assim, tá com a possibilidade, né, de fazer um jogo, e acho até que o Gabigol, o Samuel falou daquela devolução que ele tenta fazer para o Matheus Pereira. Cara, se tem um cara que tem que chutar, é o tal do Gabriel Barbosa, viu? Porque, primeiro, ele tem capacidade de chute boa, pra caramba. Tem capacidade para fazer gol, igual aquele que ele fez contra o Bahia. Às vezes, até quando ele não chuta, ele vai bem de direita ali do Sport. O gol do Sport, mas a bola desvia. Cara, a bola que ele chuta parece que tem um pouco mais de vontade de ir pro gol do que a que outros chutam aí, né? A gente vê uns então que correm, feito papaléguas, né? Chegam no bico da grande área, chuta, a bola sai quase na lateral, né? Mas enfim, e o Gabigol não, cara. O Gabigol ele tem uma qualidade assim, tem uma capacidade. Diga lá, Ô, Valor. Oi. Teve uma hora lá no jogo lá que os caras do Atlético ficaram com medo de tomar o gol lá Bahia, hein? Total, ele foi pra falta lá e ele planejou com o William, mas os caras ficaram ali coladinho ali. Sim, ué. Aí ele cruzou a bola na área. Por causa disso, né? O cara parece que
Parece não, tem muita capacidade, né, de chutar. Tem uns aí que com gol aberto, enfim, erram o gol, mas não é, isso é problema de quem tem esse tipo de jogador. Então tem que aproveitar bastante, né, ser um pouco mais fominha, né, ali, qualquer brechinha que tiver para chutar com a perna esquerda, ter uma visão muito boa, e eu espero, de verdade, que ele é um Gabigol que está muito condicionado a sair da área, por conta exatamente de ter tido esse uso com o Leonardo Jardim ao longo da temporada, mas espero que quando ele possa ficar mais dentro da área, né? Para Ô, ser. Valu, Oi. até naquele momento dele, ainda no Flamengo, né, com o Dorival, que ele tinha o Pedro, e ele tinha muito isso também, de sair da área, e a gente não está falando que isso é ruim, mas Aham. em jogos onde ele não tenha o Caio Jorge ou um Sinisterra, que é um extremo, tem essa característica de fazer esse movimento de fora para dentro, é necessário, acho que ele às vezes segurar um pouco mais, sustentar mais ali, não é nem para ele ficar brigando de costa, porque ele não é esse centroavante, mas ficar mais próximo à área para quando ele receber, ele bater pro gol, como vocês falaram aí. Pois é. Então, é um cara que tem capacidade demais, né, de finalização, e tem que explorar mais isso com essa possibilidade de jogar mais à frente.